Fale com Deus primeiro. O primeiro respiro do dia antes que o sol aqueça a terra, antes que o mundo comece a correr, há um instante sagrado onde o céu ainda parece suspenso no ar. É nesse momento que Deus fala com mais clareza, não em voz alta, mas em presença. Amanhã é o altar onde o Espírito Santo espera o teu primeiro respiro, a tua primeira palavra, o teu primeiro pensamento. E talvez esse seja o segredo que muitos ainda não descobriram. O dia não começa quando você desperta, o dia começa quando você fala com Deus. Há uma diferença entre acordar e despertar. Acordar é físico, mas despertar é espiritual. Muitos abrem os olhos, mas continuam dormindo por dentro. Correm atrás do tempo, das tarefas, das preocupações, e esquecem de falar com aquele que criou o tempo. Deus não te chama a começar o dia preocupado, Ele te chama a começar o dia presente. Antes que o barulho da rotina tome espaço, o Espírito Santo já está te esperando, não com pressa, mas com ternura. Imagine o céu observando o primeiro movimento do teu coração. Cada amanhecer é um convite silencioso. Hoje, deixa-me ser o primeiro. Deus quer ser o primeiro a ouvir a tua voz e o primeiro a encher tua mente com paz. O Espírito Santo não está longe, ele está aí, bem perto, aguardando o momento em que você para tudo e diz: Senhor, estou aqui. E nesse simples gesto, algo muda no invisível. O peso se dissolve, a mente se alinha, e a alma começa a respirar de novo. E se o primeiro som do teu dia fosse o som da presença de Deus? Essa pergunta ecoa no fundo da alma, porque a verdade é que o primeiro som define o ritmo de todo o dia. Quando o primeiro som é o das notificações, o dia nasce inquieto. Quando o primeiro som é o da voz do Espírito, o dia nasce em paz. Deus não te criou para correr, mas para caminhar com Ele. O céu não se apressa, e quem anda com o Espírito aprende o passo da eternidade, o passo da confiança. Antes de olhar o celular, olhe para o alto. Antes de abrir a agenda, abra o coração. Antes de responder o mundo, responda a Deus. Porque quando você fala com Ele primeiro, tudo o que vem depois encontra sentido. A oração da manhã não é uma formalidade, é um alinhamento. É um instante em que você entrega a direção do dia ao único que conhece o caminho. Deus não quer que você comece o dia tentando prever o que virá. Ele quer que você comece o dia confiando em quem já está no futuro. Cada respiração que você dá é uma lembrança. Você está vivo porque Deus permitiu. E se Ele te deu mais um amanhecer, é porque ainda há propósito, ainda há promessa, ainda há algo para viver em comunhão com Ele. O Espírito Santo quer ser o primeiro pensamento que te desperta, a primeira presença que te envolve, a primeira certeza que te firma. Quando Ele é o primeiro, o medo perde voz, e o coração ganha direção. Hoje, Deus quer te ensinar a começar de forma diferente. Não desperte para o caos, desperte para a presença. Não levante para lutar, levante para ouvir. Porque o Espírito Santo não começa o dia gritando, ele começa sussurrando. E esse sussurro muda tudo. Ele te lembra de que não está sozinho, de que há um propósito por trás de cada respiração e de que o céu já está se movendo a teu favor. Então, antes de qualquer coisa, respire fundo e diga com sinceridade: Senhor, eu quero falar contigo primeiro. Essas palavras abrem o céu. Elas não apenas iniciam o dia, elas consagram o dia. E quando você escolhe começar com Deus, o resto não pode mais começar sem Ele. O convite do Espírito, Deus está te esperando. O Espírito Santo sempre chega antes de você acordar. Enquanto o mundo ainda está quieto, Ele já está te observando, te esperando, te chamando de forma suave, sem ruído. Ele não grita, não exige, não força a entrada. Ele espera ser convidado. Ele é o hóspede mais respeitoso do universo. Só entra quando o coração se abre. E todas as manhãs, antes que qualquer som humano preencha o ar, ele estende o mesmo convite: deixa-me ser o primeiro da tua manhã. Há algo profundamente divino nesse chamado. O Espírito não quer apenas que você ore, ele quer comunhão. Ele não busca um ritual, mas um relacionamento. Ele te espera não porque precisa ouvir,
mas porque deseja estar. Ele quer ser o primeiro a ouvir a tua voz e o primeiro a encher teu coração com a paz que o mundo não entende. Ele quer começar o dia contigo, porque ele sabe que um dia sem presença é um dia sem direção. Pense por um instante. Deus, o Criador do céu e da terra, está agora, neste exato momento, esperando que você fale com ele. Não por obrigação, mas por amor. O Espírito Santo não é uma energia distante. Ele é o próprio Deus em ti, que quer participar da tua rotina. Ele quer caminhar contigo no trabalho, no trânsito, nas conversas, nas pausas. Ele quer estar presente em cada respiração, em cada pensamento. Quando você o convida de manhã, ele não apenas entra no dia, ele transforma o dia. Muitos passam as manhãs falando com todos, menos com Deus. Correm atrás da urgência e se esquecem da essência. Mas o Espírito Santo não desiste. Ele continua chamando, como um pai que aguarda o filho abrir os olhos e lembrar, ele ainda está aqui. Quando o Espírito te chama, ele não promete um dia sem desafios, mas um dia com direção. Ele não promete ausência de dor, mas presença de consolo. Ele não promete atalhos, mas oferece propósito. O Espírito Santo é o primeiro a te ver acordar. Ele conhece cada pensamento antes que a mente desperte completamente. Ele sente as preocupações que tentam te dominar antes mesmo de você reconhecê-las. E é por isso que ele te chama tão cedo, porque ele quer ocupar o espaço que a ansiedade tenta preencher. O Espírito quer te ensinar a respirar antes de reagir, a ouvir antes de decidir, a confiar antes de temer. Esse convite divino não é um som audível, é uma sensação no coração. É aquele impulso repentino de orar, aquela lembrança de um versículo, aquele sentimento de gratidão sem explicação. Não é coincidência, é o Espírito Santo tentando conversar. Ele te chama para o encontro, e quando você responde, o céu se move. A atmosfera muda, e o dia, que seria comum, se torna sagrado. Deus está te esperando todas as manhãs. Não importa o quanto ontem tenha sido difícil, o Espírito Santo sempre chega primeiro para começar de novo. Ele é fiel, constante, paciente. Ele quer que você entenda que oração não é esforço, é encontro. E que o segredo de um dia abençoado não está em pedir muito, mas em estar perto. Então, ao acordar, antes de qualquer palavra, respire e diga apenas: Bom dia, Espírito Santo. Essa frase simples abre a porta para o sobrenatural. Porque quando você fala com Deus primeiro, o dia inteiro se realinha. O Espírito Santo não quer que você corra sem direção, ele quer caminhar contigo na direção certa. Hoje, ele te espera, não no templo, mas no teu quarto, na tua alma, no silêncio da tua manhã. E agora que você sabe que ele te chama, só falta uma resposta: sim, Espírito Santo, eu te quero aqui. O peso invisível da rotina todos os dias, ao abrir os olhos, o corpo desperta, mas a alma nem sempre acompanha. Há um cansaço que não vem do sono, um peso que não se vê, o peso da rotina, da pressa, das preocupações que já te esperam antes mesmo do amanhecer. Esse é o fardo invisível que muitos carregam e que rouba a paz logo nas primeiras horas do dia. É o barulho silencioso que impede a voz de Deus de ser ouvida. O Espírito Santo, porém, quer quebrar esse ciclo. Ele quer te ensinar a começar o dia sem correria, mas com comunhão. O corpo se levanta, mas o coração ainda está deitado sobre os medos. A mente já corre, mas o espírito ainda está preso ao ontem. E é nesse desencontro interior que o inimigo encontra espaço. Ele se alimenta do barulho interno, da distração, da alma inquieta. Ele sabe que um coração agitado não ouve a voz do céu. Por isso, o Espírito Santo te chama a silenciar o caos antes que o dia comece. Ele quer ser o primeiro som que invade teu interior, porque a primeira voz define o tom da tua paz. Muitos vivem tentando começar o dia resolvendo o que só Deus pode sustentar. Planejam, se apressam, se desgastam, e quando percebem, já perderam a serenidade que o Espírito queria oferecer. Mas Deus não te chamou para sobreviver ao dia, Ele te chamou para viver no centro da vontade dele.
E a vontade de Deus sempre começa com descanso. Não descanso de inércia, mas de confiança. É o tipo de descanso que te faz caminhar leve mesmo quando o dia é pesado, porque você sabe quem te guia. O Espírito Santo quer que você entenda algo. Paz não é ausência de movimento, é presença de direção. Não é o mundo que dita o ritmo do teu coração, é o Espírito. Quando você começa o dia sem falar com Deus, o barulho do mundo ocupa o espaço do sagrado. Mas quando você fala com Deus primeiro, o Espírito organiza o caos antes que ele te alcance. Ele te dá lucidez onde havia confusão, fé onde havia dúvida e ordem onde havia pressa. A rotina é o maior ladrão de presença espiritual, porque faz parecer que tudo é urgente. Mas o que é urgente nem sempre é importante. Deus não está competindo pela tua atenção, Ele está te convidando para um ritmo novo, o ritmo do céu. É o ritmo de quem começa o dia em oração, de quem ouve o Espírito antes de reagir, de quem entende que o sucesso de um dia não está em fazer tudo, mas em fazer o que Deus quer que seja feito. Quando você começa a manhã com Deus, até o tempo parece se multiplicar. As tarefas fluem, as decisões se tornam mais claras, e o coração não se perde no meio do caminho. Porque o Espírito Santo é mestre em transformar rotina em propósito. O que antes era cansaço se torna missão. O que antes era peso se torna leveza. E o que antes era apenas mais um dia se torna um encontro com a eternidade. O Espírito Santo quer habitar até nas tuas repetições diárias. Ele quer estar contigo no café, na conversa, na caminhada, nas pequenas pausas. Ele quer que cada momento simples se torne uma lembrança da presença dele. Quando você vive assim, a rotina perde o poder de te sufocar, porque o Espírito dá significado ao que o mundo chama de comum. Hoje, Deus quer que você comece o dia de forma diferente. Não permita que o cansaço antigo entre neste novo amanhecer. Antes de olhar o relógio, olhe para dentro. Antes de se mover, ouça. Antes de fazer, consagre. Porque quando o Espírito Santo é o primeiro, a rotina se torna adoração. E o que antes era peso se transforma em paz. O momento sagrado, oração guiada agora chegou o momento de transformar o silêncio em entrega. O Espírito Santo está presente, e este é o instante em que o céu se inclina para ouvir tua voz. A oração da manhã não é uma formalidade, é um diálogo real com o Deus que te deu o fôlego que agora preenche os teus pulmões. Antes que o mundo exija algo de você, é hora de oferecer a Deus o que Ele mais deseja, o teu coração. Este é o momento sagrado, onde o invisível se torna palpável e onde a alma encontra refúgio. Feche os olhos. Respire com calma. Permita que o ar que entra seja símbolo da presença do Espírito Santo invadindo o teu interior. Agora, com sinceridade, comece dizendo: Senhor, antes de pedir qualquer coisa, eu te agradeço por me despertar hoje. Gratidão abre as portas do céu. Quando você agradece, o Espírito reorganiza teu interior. Ele te mostra que o simples ato de acordar já é um milagre, e que cada novo dia é uma nova chance de começar diferente. Agora diga: Senhor, toma os meus pensamentos e purifica as intenções do meu coração. Ao pronunciar essas palavras, algo começa a se alinhar dentro de você. O Espírito Santo trabalha em silêncio, removendo o peso, dissolvendo a confusão e limpando as memórias que não produzem paz. Ele toca o invisível e reorganiza o teu mundo interior. Ele sabe o que te aflige, o que te inquieta, o que te tira o foco, e neste exato momento, Ele está trocando a agitação pela calma divina. Continue orando. Fala comigo, Espírito Santo. Antes que o mundo fale comigo. Esta é a chave do discernimento espiritual. É pedir que a primeira voz do dia seja a do céu. Quando você dá espaço para o Espírito antes de ouvir o mundo, a confusão se transforma em clareza. Deus não fala no ruído, Ele fala na entrega. E quando o coração se rende, o Espírito sussurra a direção. Ele te mostra o que precisa ser feito, e mais importante, o que precisa ser deixado nas mãos dele. Agora diga com fé: dirige meus passos, Senhor, para que eu viva este dia dentro da tua vontade.
A direção de Deus não vem com mapas, vem com paz. A cada frase dita, o Espírito confirma que você não está só. Ele começa a preencher o ambiente com serenidade. Você sente que algo invisível te envolve, que uma leveza nova começa a nascer. Essa é a presença dele, e onde o Espírito está, há liberdade. Deixe o coração continuar orando, mesmo sem palavras. O Espírito entende o que tua voz não consegue expressar. Ele traduz teus pensamentos, transforma teus suspiros em intercessão, e apresenta diante do Pai tudo aquilo que você ainda não conseguiu resolver. Essa é a beleza da comunhão. Você fala pouco, mas o Espírito fala por você. Enquanto ora, imagine o dia que está diante de ti. Cada compromisso, cada decisão, cada desafio. Agora entregue tudo nas mãos de Deus. Diga: Senhor, este dia é teu. Eu quero começar e terminar nele na tua presença. E à medida que essas palavras saem da tua boca, algo muda. O peso que antes existia começa a desaparecer. A mente encontra descanso. O coração, paz. O Espírito Santo não quer apenas te ouvir, ele quer andar contigo. A oração da manhã é o início de uma conversa que dura o dia inteiro. Quando você fala com Deus primeiro, o céu se torna parte da tua rotina. E essa comunhão transforma o comum em extraordinário. Agora permaneça por alguns segundos nesse estado de entrega. Sinta o Espírito te envolver. A presença dele não está em outro lugar, está aí, no teu respirar, no teu silêncio, na tua fé. Hoje, o céu começou contigo, e Deus já está preparando tudo o que virá. O silêncio que revela agora que você orou e entregou o dia nas mãos de Deus, chegou o momento de algo ainda mais profundo: o silêncio. O Espírito Santo fala de muitas formas, mas uma das mais poderosas é quando ele escolhe o silêncio para se manifestar. É nesse instante que a alma aprende a ouvir o que os ouvidos não captam. Fique quieto por dentro. Respire. Não há pressa, não há ruído, não há obrigação. Apenas presença. O Espírito está aqui, e o silêncio é o espaço onde ele começa a agir. Muitos acham que Deus está distante quando se cala, mas o silêncio dele é uma linguagem. É quando ele deixa de explicar e começa a revelar. O silêncio é o lugar onde a fé amadurece e onde o coração aprende a confiar sem ver. Deus não está ausente neste momento. Ele está mais perto do que nunca. Ele está te ensinando que a comunhão não depende de palavras, mas de sintonia. O Espírito Santo te envolve agora, e o que você sente não é vazio, é plenitude. É o céu respirando dentro de você. Enquanto você permanece quieto, algo está acontecendo. O Espírito Santo está acalmando os ventos internos, silenciando a mente agitada, realinhando as emoções que se perderam entre o medo e a pressa. O silêncio é como um solo fértil onde Deus planta a direção. Cada segundo em silêncio é uma semente de revelação. E mesmo que pareça que nada está acontecendo, o Espírito está trabalhando profundamente, em áreas que você nem percebe. Nesse momento, ele quer te ensinar a discernir o som da paz. Porque a paz também fala. Ela não argumenta, ela confirma. Ela não explica, ela assegura. Quando o Espírito Santo quer te guiar, ele coloca paz onde antes havia dúvida. E essa paz é a voz mais suave e poderosa que existe. O silêncio não é a ausência de Deus, é o cenário onde ele te faz reconhecer sua presença sem precisar de ruído. Permaneça quieto e sinta. O Espírito Santo está aí, e o que você sente agora é mais do que emoção, é a presença. Ele toca teu coração de forma sutil, mas real. Ele está limpando o que o mundo sujou, apagando lembranças de ansiedade, restaurando a sensibilidade da tua fé. O Espírito está te treinando para viver a partir de dentro, e não de fora. O silêncio é a escola da sensibilidade espiritual. É aqui que você aprende a reconhecer quando Deus fala, mesmo que ele não diga nada. O mundo ensina que o valor está na palavra. O céu ensina que o poder está no silêncio. Porque o silêncio com Deus não é ausência de diálogo, é comunhão em sua forma mais pura.
É o Espírito dizendo: eu estou aqui, e isso é suficiente. Cada segundo de quietude é uma forma de oração. Cada respiração é um ato de adoração. Cada pensamento que se aquieta é uma semente de fé plantada pelo próprio Deus. Agora, deixe o Espírito te envolver completamente. Imagine o amanhecer lá fora, o vento suave tocando as folhas, e dentro de você, a presença de Deus fazendo o mesmo. Tudo o que era confusão começa a clarear. Tudo o que era medo começa a ceder. Tudo o que era dúvida se transforma em descanso. Este é o momento em que o Espírito fala sem palavras e revela sem barulho. Não fuja do silêncio, abrace-o. Porque quem aprende a ouvir no silêncio aprende a andar em paz em meio ao barulho. O Espírito Santo quer que você saia deste momento levando essa sensibilidade com você. Que o resto do teu dia seja guiado pela mesma calma que agora te envolve. Que cada decisão seja precedida por essa quietude. Porque é no silêncio da manhã que Deus planta as respostas que florescerão durante o dia. Revelação profética. A palavra para hoje: depois do silêncio vem o som do Espírito. Não é um som audível, mas um toque profundo que desperta algo dentro de você. É aqui que o Espírito Santo fala diretamente à tua alma e revela o que o coração precisa ouvir antes de começar o dia. Deus não quer apenas te consolar, Ele quer te direcionar. Ele não quer apenas aliviar teu fardo, Ele quer te mostrar o propósito por trás de cada passo. A palavra profética de hoje é mais do que inspiração, é direção. O Espírito Santo te diz agora: antes que o sol se levantasse, eu já estava cuidando de ti. Antes que as preocupações tentassem invadir a tua mente, eu já estava preparando a solução. Não temas o que ainda não aconteceu, porque eu já estou no teu amanhã. Essas palavras não são promessa distante, são realidade presente. O Deus que te despertou hoje também já ordenou paz para os lugares onde antes havia inquietação. O que parecia fora de controle está nas mãos certas. O Espírito te lembra que ele não precisa de muito para mudar tudo. Um sussurro dele é capaz de reorganizar o impossível. Onde você vê limites, ele vê oportunidades. Onde você enxerga demora, ele trabalha em silêncio. Onde o coração teme, ele planta segurança. E a mensagem do céu para você nesta manhã é simples e poderosa: confia, porque nada fugiu do meu plano. Hoje, Deus quer te ensinar a reconhecer a sua voz através da paz. Ele te diz: a tua paz será o sinal de que eu estou no caminho. Se algo te causa perturbação, espera. Se algo te traz calma, avança. O Espírito Santo não fala com confusão, ele fala com clareza. E a clareza do Espírito não vem com explicações, vem com paz. Ele quer que você aprenda a identificar a presença dele não apenas nas palavras, mas nas sensações santas que brotam dentro do peito. O Espírito também te diz: não olhes para trás. O que terminou, eu já transformei. O que doeu, eu já curei. Agora é tempo de caminhar. O novo que eu preparei começa quando você me deixa guiar. Ele não quer que você reviva as dores de ontem, porque o hoje foi feito para testemunhar o recomeço. A presença que te cercou nesta manhã é a prova de que o céu não desistiu de você. Deus ainda tem planos, e eles não dependem do que falhou, dependem do que ele está prestes a fazer. Sinta a voz dele te envolver: eu vou à tua frente, endireitando caminhos e abrindo portas que o homem fechou. Vou colocar paz nas tuas decisões e descanso nas tuas batalhas. Não temas o que está por vir, pois eu já estou lá. E o que eu prometi, cumprirei. Essa é a palavra profética do Espírito Santo para ti hoje. Ela não é apenas uma mensagem, é uma confirmação. Deus te escolheu para viver um dia de comunhão, não de confusão. Um dia de fé, não de medo. Um dia de passos guiados, não de tentativas cegas. Ele quer que você entenda que não há detalhe pequeno demais para a atenção dele. O mesmo Deus que faz nascer o sol é o Deus que guia teus passos, até mesmo quando o caminho ainda parece escuro. E enquanto você ouve estas palavras, o Espírito está te marcando com uma certeza nova:
a de que o dia já está consagrado. Ele já está à tua frente, abrindo o invisível. O Espírito Santo sussurra ao teu coração: hoje não andes sozinho. Eu irei contigo, te sustentarei com a minha mão e te darei paz em cada passo. Essa é a palavra do céu para este amanhecer. Caminha com fé, porque o Espírito não apenas te visitou, ele permanece contigo. A bênção do começo agora que o Espírito Santo falou, é hora de receber a bênção que sela tudo o que foi orado e revelado. Este é o momento em que o céu toca a terra e o dia é oficialmente entregue nas mãos de Deus. A bênção do começo é mais do que palavras bonitas, é um ato espiritual. É o selo da presença divina sobre tua mente, tua casa e teu caminho. É quando o Espírito confirma: você não vai caminhar sozinho. Feche os olhos novamente e deixe o coração absorver o que está sendo dito. O Espírito Santo quer te abençoar com uma paz que não depende do que acontece ao redor, mas do que já está firmado dentro de ti. Essa paz não se abala, não se esgota, não se perde. É uma paz que te acompanha nos ruídos, nas tarefas, nos encontros e nas esperas. Deus quer que cada passo teu carregue essa serenidade que vem do alto. Receba agora a bênção do Espírito, que a presença de Deus te acompanhe desde o primeiro pensamento da manhã até o último suspiro da noite. Que a tua mente seja protegida das setas da preocupação e que o teu coração seja cheio de fé. Que nenhuma voz do medo se levante mais alta do que a voz da promessa. Que cada respiração tua seja a lembrança viva de que o Espírito habita em ti. Sinta o peso dessa verdade. Você foi abençoado para começar. O que vier depois não é mais obstáculo, é oportunidade para Deus se manifestar. O Espírito Santo quer que você entenda que o segredo não está em ter dias perfeitos, mas em ter presença constante. Onde a presença de Deus está, o impossível se curva, o caos se organiza e o medo se dissolve. A bênção do começo é o lembrete de que o céu já está à tua frente. Agora diga em voz baixa, mas com convicção: Senhor, eu recebo tua bênção sobre este dia. Que tudo o que eu fizer tenha tua presença como fundamento. Que cada palavra minha carregue a tua sabedoria e cada decisão reflita a tua vontade. À medida que você declara isso, o Espírito Santo confirma no invisível. Ele está te revestindo de graça, enchendo o ambiente com uma calma sobrenatural, e marcando o início de um dia diferente, um dia guiado. A bênção que o Espírito derrama não é temporária. Ela permanece. Ela te acompanha ao sair de casa, ao conversar, ao enfrentar desafios. É uma cobertura espiritual que protege e direciona. Você não percebe, mas os céus já se moveram a teu favor. A paz que você sente agora é o sinal de que Deus já está no controle. E o Espírito te diz neste momento: anda com confiança. Eu estarei contigo. Quando faltar força, lembra-te de que a minha mão te sustenta. Quando o mundo te apertar, lembra-te de que a minha presença te envolve. Quando o dia escurecer, lembra-te de que a minha luz não se apaga. Essa é a bênção do começo, o pacto silencioso entre você e o Espírito Santo de que este dia não te dominará, porque foi consagrado antes de começar. Caminhe agora com a certeza de que a presença vai contigo. Que a tua mente esteja em paz, teu coração firme, teus passos guiados e tua fé desperta. Deus já te deu o que o mundo não pode tirar. Você começou o dia com Ele, e nada que aconteça poderá mudar isso. A bênção foi lançada, e onde ela repousa, o inimigo não toca. Vá em paz, porque o Espírito Santo vai à tua frente e guarda o teu caminho até o fim. Chamado final, propósito e testemunho. O Espírito Santo já falou, te visitou e te abençoou. Agora, ele te chama a algo maior, viver o que recebeu. A oração não termina quando o vídeo acaba, ela começa no instante em que você decide caminhar com o que foi semeado. O chamado de Deus é claro, ele não quer apenas que você sinta a presença, mas que a leve para onde for. O propósito da oração da manhã é transformar cada minuto do dia em uma extensão da presença divina. Hoje, Deus te chama para ser um reflexo da paz que Ele te deu.
O mundo que te cerca precisa ver em você o que o Espírito plantou nesta manhã: serenidade, fé e esperança. A tua calma será um testemunho. A tua confiança será uma pregação. A tua leveza será um farol no meio do caos. É por isso que o Espírito Santo veio tão cedo, não apenas para te consolar, mas para te comissionar. Ele quer que, por onde você passar, as pessoas sintam o perfume do céu. Não guarde o que recebeu. O Espírito não derrama presença para que ela seja armazenada, mas para que ela flua. O que te preenche agora é a mesma graça que pode alcançar outros. Fale com alguém hoje, ore por alguém, compartilhe o que te tocou. Há pessoas que não vão abrir a Bíblia hoje, mas vão te ouvir falar. Há corações que não entrarão num templo, mas verão Deus em ti. Essa é a missão dos que começam o dia falando com o Pai, serem respostas onde o mundo só vê perguntas. O Espírito Santo também quer te lembrar de algo: o hábito de falar com Deus primeiro é o que molda o destino. Cada manhã se torna uma semente, e quem planta comunhão colhe direção. Deus não vai apenas te acompanhar, Ele vai construir através de você. Quando o céu encontra um coração disponível, o ordinário se transforma em milagre. Hoje, o teu testemunho começa na simplicidade da obediência. Agora, faça algo simbólico, mas poderoso. Declare em voz alta ou escreva nos comentários: hoje, eu falei com Deus primeiro. Essa frase é mais do que uma interação, é um pacto. É a tua maneira de dizer ao céu: eu não vou mais começar o dia sem o Senhor. E cada pessoa que declarar isso estará unida contigo no mesmo propósito: começar o dia no Espírito e terminar no descanso da presença. Compartilhe esta oração com alguém que precisa recomeçar. Pode ser um amigo, um familiar, alguém que acorda todos os dias sentindo peso e esquecimento de Deus. Que através deste vídeo, o Espírito alcance casas, cure mentes e reacenda corações. Porque quando uma pessoa fala com Deus primeiro, toda a atmosfera muda, e essa mudança contagia o mundo ao redor. O Espírito Santo quer que você carregue esta consciência. A tua comunhão muda o ambiente. A tua fé abre caminhos. O teu relacionamento com Deus é a tua maior arma espiritual. Por isso, mantenha o hábito. Amanhã, ao acordar, lembre-se: o primeiro pensamento pertence ao céu. E se você der a Deus o início, Ele cuidará do resto. Hoje, você foi chamado, tocado e enviado. O Espírito Santo te escolheu para representar a paz em meio ao ruído, a esperança em meio à pressa, a luz em meio à dúvida. Viva o que orou. Fale com Deus primeiro, e o mundo ouvirá a resposta através de você. O dia começa com Deus, o dia está começando, e enquanto a luz vai tomando o horizonte, uma certeza permanece dentro de você: Deus já está à frente. O Espírito Santo não ficou neste momento de oração, ele segue contigo. Cada passo que você der, cada palavra que pronunciar, cada pensamento que surgir, tudo estará envolvido pela presença que acabou de te visitar. O céu agora habita em ti. O som suave do amanhecer, o ar fresco, o silêncio que antecede o movimento da cidade. Tudo isso se torna testemunha do encontro que você teve com Deus. Você não está apenas começando mais um dia, está iniciando uma jornada de propósito. O que antes era rotina, agora é missão. O que antes era peso, agora é presença. O Espírito Santo te envolve, te guarda e te guia. Enquanto o mundo desperta apressado, você desperta em paz. E essa paz será o teu diferencial. Ela será a tua força nas conversas difíceis, a tua calma nos momentos de espera, o teu escudo quando o medo tentar voltar. A presença que agora te envolve não é temporária, é contínua. Ela foi colocada sobre ti como selo e como promessa. O Espírito Santo vai te lembrar, ao longo do dia, das palavras que ouviu aqui, e cada lembrança será um lembrete do amor de Deus te cercando. Imagine o sol nascendo lá fora. Cada raio de luz representa uma nova chance, um novo recomeço, um novo sim. A cada manhã, o céu renova o convite: fale comigo primeiro. E hoje você respondeu. Hoje, o teu dia começou de forma diferente,
começou com o próprio Deus. E por isso, nada poderá ser igual. Onde há comunhão, há direção. Onde há presença, há paz. Onde há fé, há futuro. Agora, antes que o vídeo termine, feche os olhos por mais um instante. Respire fundo e diga dentro de si: Senhor, eu te entrego este dia. Essa frase, simples e sincera, é a ponte entre a oração e a vida. É o ponto em que a espiritualidade se torna prática, onde o que foi orado começa a ser vivido. O Espírito Santo está selando este momento, e onde ele sela, o inimigo não toca. Enquanto a música final se eleva, imagine as palavras da Escritura surgindo diante de ti: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Deixe essa promessa ecoar dentro de ti como um lembrete diário. O que for necessário, Deus proverá. O que for pesado, Deus aliviará. O que for confuso, Deus esclarecerá. Porque quando você começa com Deus, termina com propósito. Agora, abra os olhos, e comece o teu dia com a convicção de quem foi tocado pelo céu. Que o teu coração permaneça em descanso, tua mente em paz e teus passos em fé. O dia começou, e começou com Deus.